A paz de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o vosso irmão em Cristo, irmão Rubens, aqui de Mogi das Cruzes, Botujuru, Vila São Paulo. Hoje é dia 22/5/2026. Aqui estou mais uma vez fazendo um vídeo falando da palavra de Deus, porque o meu prazer é falar da palavra de Deus, falar de Jesus Cristo. Por isso, nesta noite, eu quero ler aqui em São Mateus, só que eu vou começar aqui no capítulo 16, eu quero ler o versículo 27 e 28, e depois no capítulo 17, que diz a transfiguração. Então diz aqui a palavra de Deus: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E que agora diz no capítulo 17, a transfiguração. Então diz aqui a palavra de Deus: 6 dias depois que Jesus falou estas palavras, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João. Então 3 dos seus apóstolos ali, Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular em um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e das nuvens saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em que me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos os interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Jesus respondendo-lhe disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhes tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falava de João Batista. Então nós vemos aqui a palavra de Deus que nos diz: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então Jesus, ele vai aparecer, diz aqui, virá em glória, então, do seu Pai,
e com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras, de acordo com as obras a qual cada um tem feito aqui nesta terra. Se é obras boas, então naquele dia ele vai receber ali de acordo conforme as suas obras, conforme diz a palavra de Deus. E em verdade eu vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então nós vemos aqui que Jesus ali disse para os seus discípulos, eu não sei se estavam todos reunidos, mas ele disse ali para os seus discípulos, alguns que aqui estão presentes, então diz aqui, não provarão a morte até que então vejam a morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Então Jesus disse para eles que alguns dali que estariam, então eles não provariam a morte até ver o reino de Deus. Então diz aqui que depois que Jesus falou esta palavra, passando 6 dias, diz aqui que passou 6 dias, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro. Então foi Pedro, Tiago e João, seu irmão, e o conduziu em particular a um alto monte. Então ele pegou só esses 3, então, e diz aqui que ele conduziu em particular a um alto monte, levou só esses 3, porque ele disse que não era todos que iam ver tudo isso, mas ele disse alguns que estão aqui entre nós. Então ele disse que alguém ia ver, e o Pedro então ali teve o privilégio, Tiago, João, aí os 3 então foram aqueles que viram essas maravilhas, viram o Senhor Jesus transfigurar-se diante deles. Então tiveram esta visão e puderam ver, contemplar estas maravilhas, a qual o Senhor Jesus naquele dia estava mostrando para ele, que diz aqui, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol. Então Jesus apareceu ali e resplandecia ali o seu rosto como o sol. Então o seu rosto ali brilhava como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Então Jesus estava ali resplandecendo ali aquele vestido branco como a luz. Então eles puderam contemplar, eles puderam ver essas maravilhas, a qual o Senhor Jesus disse que não era todos que iam ver, mas alguns iam ver. Então que maravilha, eles puderam contemplar ali aquelas maravilhas. E diz aqui a palavra de Deus no versículo 3, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com eles. Então eles puderam ver aquele a qual eles só tinham visto ali somente falar de Moisés, falar de Elias, porque ali eles já não estavam ali. Então nós vemos que eles tinham visto falar de Moisés e de Elias, mas agora eles via ali falando, conversando com o Senhor Jesus. Eles tiveram esta visão ali maravilhosa e puderam contemplar ali, então Elias, puderam contemplar em Moisés, então ali conversando com o Senhor Jesus. Não sei do que se tratava, mas talvez se tratava a respeito de tudo o que estava acontecendo e de tudo o que estava para acontecer. Então eles tiveram este privilégio de ver ali ao Senhor, ali Jesus resplandecendo, e ver ali Moisés e Elias conversando ainda com o Senhor Jesus, e Pedro tomando a palavra. Então Pedro ali naquele momento, sempre era Pedro que fazia alguma coisa, e Pedro tomando a palavra disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Então Pedro ali disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Ele estava ali glorificando ao Senhor, estava ali contente porque estava vendo aquelas maravilhas. Por isso ele disse: Senhor, bom é estarmos aqui. E nós também um dia, se nós tivermos assim este prazer, este privilégio de servirmos ao Senhor, e um dia de estarmos com Jesus
Jesus, diz a palavra de Deus, que nós vamos contemplar ao Senhor Jesus conforme Ele é, e diz também que o nosso corpo vai ser transformado e o nosso corpo vai ser igual ao de Cristo naquele dia. Então é maravilhoso se nós pudermos estar naquele dia preparado na presença do Senhor. E diz aqui, bom é estarmos aqui, e disse-lhe, bom é estarmos aqui, se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. Ele falou, se o Senhor quiser, nós vamos fazer aqui 3 tabernáculos, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Senhor, se o Senhor quiser, aqui nós vamos fazer 3 tabernáculos, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Então ele estava preocupado em fazer ali uma cabana, fazer ali um lugar para eles ficar. Mas diz aqui que quando eles falavam, então diz, e quando Pedro falava, e estando ele ainda a falar, quando Pedro ainda estava falando, diz, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Então quando Pedro estava falando tudo isso, diz aqui que uma luz luminosa os cobriu naquele momento. Eles puderam ver aquela nuvem então luminosa ali, a qual os cobriu, e das nuvens saiu uma voz. Então diz que das nuvens ali, a qual eles estavam ali contemplando, então diz, saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em que me comprazo, escutai. Então ele disse, este é o meu filho amado, em que me comprazo, escutai, escuta o que ele está falando, escuta tudo aquilo que ele fala, porque naquele momento, então aquela voz dizia, este é o meu filho amado, em que me tenho comprazido. Então nós sabemos aqui, escuta, então nós vemos que ali era Deus que estava falando, aquela voz que dizia, este é meu filho amado, em que me comprazo. Então a ele escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. Então os discípulos, quando viram ali aquela voz, viram ali aquela visão, diz que eles caíram ali com seu rosto ali em terra, e nós vemos aqui que eles tiveram grande medo naquele momento, porque estava vendo aquela visão, estava vendo aquela voz, e aproximou-se Jesus e tocou-lhe e disse, levantai-lhe e não tenhais medo. Jesus foi lá, falou para ele, levanta daí, levantai, não tenha medo, não tenha medo. Então, porque ele estava com medo quando ele tinha visto aquelas visões, quando ele tinha visto aquela voz falando com eles, que este é meu filho amado, a quem me comprazo. Erguendo ele os olhos, a ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Depois já estava ali tudo, então já tinha tudo passado. Quando eles levantaram os olhos, eles viram unicamente a Jesus, não viu mais ninguém, não viu mais Moisés, não viu mais Elias, não viu mais nada, mas somente viram ao Senhor Jesus. E descendo eles do monte, Jesus ordenou dizendo, a ninguém conteis. Então Jesus disse para ele, não conta para ninguém a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então, enquanto o Filho do Homem não ser ressuscitado, enquanto eu não morrer, enquanto eu não ser crucificado, enquanto eu não for sepultado, enquanto ali então eu não levantar daquela sepultura, não conte a ninguém, mas depois vocês podem contar. Mas agora, então guarda em segredo tudo isso que vocês têm visto, porque nós vemos que mais tarde aos discípulos ali, com certeza, eles vinham perguntar,
o que vocês viram ali, o que demais, o que Jesus ali, quando levou vocês ali, o que ele falou, que nós não sabemos, conta para nós. Mas eles não podiam contar, porque o Senhor Jesus disse para que não contasse para ninguém até que ele ressuscitasse, até que esta obra se concluísse. Então não era para contar para ninguém. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Então os discípulos perguntaram ali para Jesus: por que? Então por que dizem que é mister, que está escrito que é mister que Elias venha primeiro? Por que está escrito que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhe: em verdade vos digo que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então diz Jesus aqui, é verdade, Jesus virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então nós vemos aqui que ele diz que Elias, então ele virá e restaurará todas estas coisas. Mas digo-vos que Elias já veio. Então nós vemos aqui que eles disseram, que Jesus disse: mas digo que Elias já veio. Então Jesus disse para ele: mas digo que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Ainda farão eles também padecer o Filho do Homem. Então ele disse: Elias já veio e eles fizeram tudo o que quiseram, então eles também vão fazer padecer o Filho do Homem, que era Jesus Cristo, a qual estava sobre esta terra. E ele disse então, ali falando, que ele também ia padecer, para assim, diante da multidão, diante do povo ali, também eles iam fazer tudo isto a qual fez com Elias, então ia fazer com o Senhor Jesus, porque diz: então assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então vão fazer também padecer o Filho do Homem, conforme nós sabemos que eles fizeram o Filho do Homem padecer, que é Jesus, quando ele foi levado ali numa cruz para ser crucificado. E nós vemos que aí ele foi ainda chicoteado, esbofetearam ele e cuspiram no rosto dele e batiam nele e dizia: profetiza, quem é que te bateu? Então nós vemos que ali Jesus foi torturado, Jesus ali padeceu afronta, mas ele ali não negou. Ele foi fiel ali na missão a qual o Pai lhe tinha entregado, lhe tinha dado, para que ele assim fizesse aqui sobre a face desta terra, porque o Senhor Jesus veio para salvar. Então, se ele veio para salvar, ele tinha que ser uma pessoa diferente, porque nós vemos que Elias, ele veio também, mas Elias, nós vemos que uma certa vez, quando vieram prender Elias ali, buscar ali para levar diante de Acabe, então disseram: nós vemos te buscar a ti, Elias, por ordem de Acabe. Então Jesus, homem de Deus, então nós vemos que Elias, naquele momento, nós vemos que Elias disse: se eu sou um homem de Deus, que desça fogo do céu e mate a ti e aos teus 50. Então nós vemos que desceu fogo do céu ali e matou então aquele capitão e matou 50, aquele que veio ali para ali buscar Elias, a qual nós vemos que por ordem do rei Acabe veio buscar ali, e depois mais tarde mais 50, assim aconteceu novamente, e depois outros 50 não, ali eles prostraram e pediram misericórdia ali, então aqueles não foram ali mortos, porque aquele capitão se humilhou ali diante de Elias e pediu ali misericórdia, pediu para que ele ali poupasse a vida daquele soldado. Então assim aconteceu. Então nós vemos que Jesus, uma certa vez também, os discípulos falou para
para o mestre, que o Senhor quer que nós clamamos, quer que nós pedimos para que desça fogo do céu, mas Jesus não, ele disse, por acaso vocês não sabem que eu tenho 12 legiões de anjos, e se eu pedisse agora, então eles viriam aqui fazer o que eu mando, mas não, Jesus veio aqui para cumprir as escrituras, Jesus veio aqui como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca, por isso nós vemos que Jesus foi diferente, e Jesus é diferente mesmo, então por isso diz, então entenderam os discípulos que lhes falava de João Batista, então depois os discípulos, ali eles viram e tiveram ali a conclusão que então Jesus estava falando de João Batista, porque nós sabemos que João Batista, eles fizeram tudo o que quiseram aqui com João Batista, a ponto de ali ser oferecido a sua cabeça ali para ser ali cortado e levado num prato ali no dia do aniversário do rei. Então nós vemos que ali, então João Batista morreu ali, então executado, que cortaram a sua cabeça e levaram num prato, porque nós sabemos que tudo isto foi por causa de Herodias, ali mulher de Herodes, então de Herodias, mulher de Filipe, a qual era irmão de Herodes. Então nós vemos que por causa disso, então, porque João Batista pregava que não era lícito, então, possuir a mulher, a esposa, a mulher do seu irmão, mas então nós vemos que ela tinha raiva, ela não gostava, porque João Batista pregava a verdade, João Batista falava a verdade. Então um dia nós vemos que houve uma festa ali natalícia do rei, então nós vemos que a filha de Herodias ali naquele dia dançou na presença do rei, e quando ela dançou na presença do rei, o rei ali se agradou com aquela dança, ficou ali todo entusiasmado e falou para aquela menina e disse, pede-me o que tu queres, até metade do meu reino, se você me pedir eu te darei. Então aquela menina, não sabendo o que pedir, ela foi e disse para sua mãe, o que é que eu vou pedir, mãe? Ele disse que até metade do reino ele me dará se eu pedir o que eu peço. Então a mãe, como já tinha raiva de João Batista, porque João Batista era contra ela por causa dela andar com o rei, então nós sabemos que ela disse, pede a cabeça de João Batista num prato, e assim foi feito. Então ali o rei, ali ele ficou ali apavorado, mas ele teve que mandar ao soldado ali aí naquela prisão, porque João Batista estava preso, e foi degolado ali João Batista, e trouxeram ele ali a cabeça dele, e assim foi oferecido ali para aquela menina, porque a sua mãe pediu ali que trouxesse a cabeça de João Batista. Então nós vemos que João Batista, aquele que é o precursor, aquele que veio preparar o caminho do Senhor, aquele que veio pregar o evangelho, preparando tudo que o Senhor Jesus viria. Ele disse, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, a qual eu não sou digno de, abaixando, desatar a correia das suas alparcas, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, falando ali de João Batista, falando de Jesus que viria ali. Então nós vemos que Jesus, quando ali João Batista estava fazendo batismo, então Jesus se aproxima ali, e naquele momento, quando Jesus se aproxima para ser batizado, João ali diz para o Senhor Jesus, eu é que careço de ir a ti, e vens tu a mim. Mas Jesus disse, deixa-me por enquanto cumprir todas as escrituras. Então, para que as escrituras se cumprissem, então nós vemos que então João Batista ali batizou ao Senhor Jesus para cumprir tudo o que estava escrito nas escrituras. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que vai ver este vídeo, então entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Se você ainda não se entregou a sua vida ao Senhor Jesus para que Ele domine, se você ainda
não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele venha assim te abençoar e um dia você possa herdar a vida eterna, ser um filho de Deus, porque quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus e assim entregamos a Ele, então somos chamados filhos de Deus, mas para isso é necessário que nós se arrependemos de tudo o que nós fazemos nesta terra e teremos uma nova vida na presença do Senhor. Então naquele dia nós iremos ali habitar com o Senhor Jesus, porque Ele disse, a minha vontade, o meu desejo é que aonde eu estiver, estejai vós também. Então a vontade de Jesus é que aonde Ele está, nós estejamos também. Que Deus abençoe a cada um e que Deus possa falar melhor em cada coração nesta noite, em nome de Jesus. Neste momento eu vou elevar a Deus em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai querido, eu acabei de pregar a Tua palavra em que nos fala, Pai, sobre ali Jesus, e ali nós vemos, conforme a Tua palavra que nos fala, que Jesus ali apareceu, a transfiguração, a qual Ele falou para os seus discípulos que ali iria acontecer aquela transfiguração, mas não era todos que iam ver, Pai, mas ali nós vemos que 3 ali dos apóstolos tiveram este privilégio de estar com o Senhor Jesus, vendo aquela transfiguração e contemplando ali Moisés e Elias conversando com o Senhor Jesus, Pai. Por isso, nesta noite, Pai, a qual estou fazendo este vídeo, que a Tua santa e poderosa mão venha, Pai, se estender sobre cada um que vão ver este vídeo, Pai, que o Senhor venha derramar do Teu poder, da Tua graça e da Tua misericórdia, curando, libertando aqueles, ó Pai, que se encontra oprimido, talvez, Pai, em cima de uma cama, num leito de hospital, entubada, Pai, ali, talvez também passando por uma cirurgia, Pai, neste momento, mas que a Tua santa e poderosa mão venha se estender para curar, para libertar aqueles que estão, ó Pai, sofrendo, gemendo, esperando, Pai, na Tua misericórdia. Abençoa esta nação brasileira e os demais países também, derramando do Teu poder, da Tua graça. Pai querido, também, se alguém neste momento, Pai, está neste momento vendo este vídeo e quer se entregar a sua vida para Te servir, Pai, a qual está no mundo de pecado, fazendo tantas coisas, Pai, a qual está a ponto de, às vezes, até tirar as suas vidas, Pai, mas não deixa, Pai, que o Espírito Santo, Pai, nesta hora possa encher do Teu poder, da Tua graça e transformar este coração, transformar esta vida, para que seja, Pai, assim inundado com a Tua presença e possa se arrepender dos seus pecados, Pai, e que toda a enfermidade seja repreendida, Pai. Salva esta alma, Pai, cura, liberta, Pai, dá a salvação a esta pessoa que tem o desejo de ser salvo, Teu desejo, ó Pai, que um dia possa entrar ali na cidade santa, naquele lugar maravilhoso, aonde o Senhor Jesus disse que iria preparar, e se Ele fosse, voltaria e receberia nós assim, para que esteja com Ele. Pai, tem misericórdia, derrama das Tuas bênçãos, salva almas, não para a glória minha, mas para a glória do Teu santo e adorado nome, que através deste vídeo, Pai, que alguém possa se arrepender, não para que eu possa glorificar a mim e ficar contente, ó Pai, engrandecer a mim, mas que o Teu nome seja engrandecido. Pai, tudo isso eu Te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a cada um, que Deus derrame bênção sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família que estiver vendo este vídeo e aqueles que hão de ver. Que Deus abençoe e que faça obra maravilhosa através deste vídeo, não para a glória minha, mas para a glória do nome do Senhor Jesus. Até
A próxima vez, assim que Deus assim mover o meu coração, estarei fazendo outro vídeo. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.